Graça e paz. Vamos ouvir a leitura de um texto muito conhecido por vocês, muito lido, citado aqui, que é o texto de Gálatas, capítulo 2, versículos 19 e 20. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Que Deus revele a sua palavra aos nossos corações. Eu sei que você leu esse texto muitas vezes. Eu sei que você já ouviu inúmeras vezes. Mas se o seu coração deixou de ficar maravilhado com este texto, então o seu coração está num lugar muito perigoso. Aqui é apresentado a pessoa de Cristo e a obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu quero me maravilhar com a pessoa de Cristo e com a obra de Cristo na cruz do Calvário. Ficamos maravilhados com as bênçãos materiais, mas não ficamos maravilhados com o escândalo e a loucura da cruz de Cristo. Eu fico empolgado, estimulado, encorajado quando eu ouço ou leio esse texto. Gálatas 2:20, para mim, descreve de uma maneira singular e genial a vida que Deus projetou para nós. Mas isto é uma revelação de Deus ao apóstolo Paulo e a partir daí para nós também. O que é grandioso, irmãos, para mim, é Deus em pele de homem. O Deus que veio, se fez homem, se fez carne, não foi feito, ele se fez para assumir um tronco tosco de cruz no lugar mais baixo que se pode chegar. Isto para mim é de assombrar. Ele veio para me libertar da minha maior enrascada, eu mesmo, o meu ego, o meu egoísmo, a minha arrogância, o meu orgulho, a minha soberba. O Deus que desce e vai para uma cruz, e lá ele nos atrai a si. Ele mesmo disse isso. Nos fez morrer com ele e ressuscita para nos dar, nos conceder a sua vida. E mais do que isto, muito mais, para ser em mim a minha vida, para ser em nós a nossa vida, para viver em mim a sua vida, que é uma vida justa e santa. Isto para mim é fantástico, fantástico demais. A sabedoria de Deus colocou o seu Filho na cruz para morrer a nossa morte e fazer com que aquela morte fosse também a nossa morte nele para o pecado.
e fazer com que a sua ressurreição, a ressurreição do Filho de Deus, fosse também a nossa ressurreição juntamente com Ele. E a partir da nossa ressurreição com Cristo, Ele está em nós Ele é a nossa vida, a vida dele, que é uma vida justa e uma vida santa. Esta é a vida que Deus idealizou para nós, que Deus projetou para nós. E Cristo veio para cumprir esta vida em nós. Esta é a minha compreensão de vida cristã genuína, autêntica. A vida cristã não é uma receita, não é um manual de instrução de como fazer alguma coisa. Não é isto. A vida cristã é Cristo mesmo, vivendo em nós como uma realidade espiritual de fé na palavra de Deus. A vida cristã não é um amontoado de coisas, de atividades. Não, é uma coisa só. Não mais eu, mas Cristo em mim. Isto é vida cristã. A vida cristã é uma pessoa, Cristo. A vida espiritual, que tanto falamos, é uma pessoa, é Cristo. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância, com abundância. Esta vida é Cristo em nós. Ele é em nós esta vida abundante. E nós não vamos encontrar esta vida em outro conceito senão este: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Lembre-se, irmãos, que Cristo veio por nossa causa, morreu a nossa morte e ressuscitou para que nós pudéssemos ganhar a vida dele. Se isso não é maravilhoso, eu não sei o que é maravilhoso. Alguém disse certa vez que com 3 pregos e um martelo, Deus consertou o pecador e reformou o mundo. Mas é mais do que isto. É muito mais do que isto. Deus não veio ao mundo para consertar pecadores, nem para reformar o mundo. A reforma do mundo não está nos projetos de Deus, e nem do pecador. Ele veio para crucificar o pecador. Ele veio para matar a vida pecadora do pecador e substituí-la pela sua própria vida, quando de nossa ressurreição juntamente com Ele. E o mundo, no seu aspecto geral, no final de tudo, também será totalmente novo. Apocalipse 21, versículos 1 e 2, eu vou ler aqui, na versão que anotei. Eu vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, preparada como noiva enfeitada
para o seu noivo. Deus mostrou antecipadamente em uma visão ao apóstolo João o que ele vai fazer no futuro. Tenha calma. Chegaremos lá, certamente. Quanto aos salvos que Jesus salvou na cruz, é dito: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Quanto ao nosso corpo de humilhação, assim é chamado pelo apóstolo Paulo, será transformado num corpo igual ao corpo que Jesus ressuscitou. Um corpo adaptado para o novo céu, para a nova terra e para a nova Jerusalém. Jesus disse que veio para salvar o que se havia perdido. Ele veio para isto. Mas salvar como? Salvar pela sua morte na cruz e pela nossa morte com Ele e pela entrada da vida dele em nós quando de nossa ressurreição juntamente com Ele. Jesus disse de uma maneira nítida: e eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Palavras do Senhor. João capítulo 12, versículos 32 e 33. Isto significa, irmãos, que Cristo não morreu sozinho. Havia mais gente lá, naquela cruz, em Cristo. Havia mais gente lá, gente morta, com Cristo nele, naquela cruz. Toda a população de homens que Cristo veio salvar, que já existiu e que ainda vai existir, estava lá, crucificada com Cristo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: se um morreu por todos, logo todos morreram. Se um morreu por todos, logo todos morreram. Mas não tem mais. Não tem mais. Diante da afirmação da palavra de Deus, não tem esse mas. Porque é a palavra de Deus dizendo, afirmando, e ponto final. Crer ou não crer, eis a questão. As pessoas dizem: ó Jesus, conserta a minha vida. Mas Ele não conserta a sua vida, porque Ele não veio para isso. A palavra de Deus diz: aquilo que é torto não se pode endireitar. É como diz o ditado: pau que nasce torto, morre torto. Aquilo que é torto não se pode endireitar. E o que falta não se pode calcular. É o que diz a palavra de Deus. Em Marcos capítulo 2, versículo 21, Jesus foi nítido em dizer: ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Isto aqui é evangelho. Isso aqui é Jesus quebrando o paradigma. Isto aqui é Jesus colocando o novo que Ele veio trazer
trazer e fazer. Irmãos, por mais gentil, educado, cordial, prestativo, boa gente, como se diz, boa gente, que alguém possa ser, está mesmo assim sob sentença de morte da justa lei de Deus. E só existe um remédio para o pecador: a morte. Tem que morrer. Morrer em Cristo na cruz. É desta morte que estamos falando. Ele deve ser crucificado e removido a fim de ser substituído por Cristo em seu interior. Ninguém pode dizer: Cristo vive em mim, sem antes dizer: já estou crucificado com Cristo. Isto, irmãos, é tão profundo e ao mesmo tempo tão singelo. Uma pessoa divina vivendo a sua vida num ser humano? É o que diz a palavra. Não é que Cristo vai viver sua vida em nós com a nossa ajuda. Tire isso da cabeça. Não é você ajudando Cristo viver a vida dele em nós. Não é você ensinando Cristo a viver em nós. E também não é ele, Jesus Cristo, nos ajudando a viver a vida cristã. Não é nenhuma dessas duas coisas. Por favor, é preciso observar com atenção e com seriedade o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz exatamente: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. É isso que diz a palavra. Ele vive em mim. Não é uma possibilidade. Ele vive em mim. É Ele que vive. É Cristo vivendo em nós. E aqui está a vida que Deus idealizou para nós, projetou para nós. A vida profunda. Você tem consciência de que há uma pessoa divina dentro de você, vivendo sua vida em você, como uma realidade de fé na palavra de Deus? Você tem esta consciência? Ainda temos a nossa personalidade humana, mas existe outra pessoa vivendo em todas as áreas do nosso ser. Não é em algum canto, em alguma área, é em todo o nosso ser. Jesus, ele toma todo o nosso ser. Estamos possuídos pela vida de Cristo, porque ela nos tomou de maneira total. Há uma nova realidade. Cristo em nós. Cristo em nós é o novo. A minha identidade interior é Cristo. E isso é uma experiência real. Note que não disse se isso é uma verdade para você. Não foi isso que eu disse. Mas se é uma realidade viva em você. Se é uma experiência em você. Você pode entender que é a verdade de Deus, e você pode tomar como a verdade de Deus. Mas é a sua experiência de fato? É aqui que é preciso crer mesmo. O desejo do meu coração para com os irmãos, para com vocês, não é que vocês fiquem mais inteligentes do que já são, mais cultos, sabidos, mas que Cristo esteja se revelando
cada vez mais em cada um de vocês. E que os seus corações sejam devotados totalmente a Ele. Prestou atenção? Totalmente. Só para ser crente, vai e vem, não adianta nada. Coração devotado totalmente a Ele. Consagrado totalmente a Ele. Coração dele. Porque o nosso coração é dele. Então, irmãos, a vida que Cristo, que Deus projetou para nós é: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. E o projeto de Satanás, sua maquinação, se fundamenta em uma coisa só: manter o eu vivo, deixar o eu de boa se expressando. É a maquinação de Satanás. Satanás não está preocupado com suas escolhas profissionais. Não. Ele não está preocupado se você tem religião ou se você é ateu. Mas ele se importa em manter o eu vivo e em atividade. Que o eu seja um fator dominante. É a preocupação de Satanás. Quando percebemos isso, irmãos, quando nós percebemos isso, textos como Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, toma um novo significado para nós. Em Romanos 6:11, texto bem conhecido dos irmãos, Paulo diz que nós vemos, em Romanos 6:11, Paulo diz que nós temos de considerarmos mortos. Romanos 6:11. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Vejam os irmãos. Aí diz, Romanos 6:11, que devemos ser considerados mortos para o pecado. Devemos ser considerados mortos para o pecado. Em Colossenses 3:3, Paulo enfatiza: porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. João Batista falou, e João, o apóstolo, registrou em João 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É o que está escrito neste versículo. É necessário que ele cresça, ele aqui é Jesus Cristo, e que eu diminua. Convém que ele cresça e que eu diminua. Ou convém que ele cresça e eu desapareça. Porque é diminuir até zero, até ser nada. E nada só pode ser no morto, na morte. Ali não somos nada. Na morte chegamos ao nível de nada, mas é aí que Cristo é tudo em nós. É aí que Ele é tudo em nós. Esse diminuir é uma subtração que acontece na cruz, irmãos. Na cruz. Não é um processo, é um acontecimento. Já estou crucificado com Cristo. É isso.
É necessário que eu morra. É necessário que o eu morra. Ele é preciso ser considerado morto. Em Romanos 6,11, o texto que já foi lido, que fala que temos que ser considerados mortos, também diz que temos que ser considerados vivos para Deus em Cristo. Vivo para Deus em Cristo. Estou morto para viver para Deus. É o que nos mostrou a leitura de Gálatas 2,19. Morri para a lei, para viver para Deus. Viver para Deus com a vida de Deus mesmo. Viver para Deus com a vida de Cristo em nós. Aqui está, irmãos, o poder vitorioso que nós precisamos conhecer. Este poder vitorioso da vida de Cristo em nós só começa quando nós aceitamos, pela fé na palavra de Deus, a nossa morte e ressurreição juntamente com Cristo e nascemos de novo, porque se você não morrer com Cristo, não ressuscitar com Cristo, você não nasce de novo. Cristianismo não é passatempo, não é passatempo. Não é autoajuda, nem é ajudar as pessoas a melhorar, a se educar. Também não é isso. Cristianismo é morrer mesmo. Morrer em Cristo para o pecado e ressuscitar em Cristo em vida nova. Isto é cristianismo, o cristianismo de Cristo. O Evangelho tem como objetivo principal produzir em nós uma condição que satisfaça o coração de Deus. Viu, irmãos? O Evangelho tem como objetivo principal produzir em nós uma condição que satisfaça o coração de Deus. Essa condição começa na cruz. É a vida crucificada. Essa é uma condição indispensável e inalterável. Significa que a nossa velha vida pecadora, uma vez crucificada, já não pode voltar à condição de não crucificada. Irmãos, ninguém pode progredir espiritualmente sem antes perceber e crer esta verdade da palavra de Deus. Essa é a base inicial da vida cristã. Sem morte não existe vida nenhuma cristã. Então, nossa morte com Cristo na cruz é a base, é o início. Essa morte com Cristo é o pivô de toda a nossa experiência com Deus. A outra condição é a vida substituída. Porque a vida crucificada é a vida pecadora. E ela não só foi crucificada, mas também substituída. Então, a vida substituída pela vida de Cristo, e mais propriamente dito, por Jesus mesmo, por Cristo mesmo, por Ele mesmo, porque e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida cristã não é uma vida transformada, melhorada, recauchutada, é uma vida substituída. Cristo é o nosso substituto dentro de nós. Cristo é o substituto. Ele já foi substituto nosso na cruz do Calvário.
Mas não só substituto, porque Ele, quando estava lá por nós, Ele nos atraiu a si, nos identificou com Ele para que nós também morrêssemos com Ele aquela morte para o pecado. Agora Ele é o substituto dentro de nós. Ele substituiu a nossa velha vida pecadora, pecaminosa, nojenta. E ainda tem uma outra condição, que é a vida que se manifesta em nós e através de nós. Essa vida substituída, a vida de Cristo em nós, ela é uma vida que se manifesta dentro de nós e através de nós. Esta vida de Cristo não é algo que nós tenhamos que produzir, não é, irmãos, mas é o próprio Cristo produzindo a sua vida em nós. E nesse processo, o caráter de Cristo está sendo formado em nós, ou reproduzido em nós. Aprendei de mim, foi o que Jesus disse, lá em Mateus capítulo 11. Aprendei de mim. Não é comigo. Ele não disse, aprendei comigo. Ele disse, aprendei de mim. É diferente. Aprendei de mim é uma coisa incorporada nele. Cristo me ensina, através da sua vida, em mim, ser humilde de coração. É Jesus, pela sua vida. É Cristo produzindo a sua humildade em nós. Assim, irmãos, é com todas as outras qualidades, virtudes cristãs ou de Cristo. É um ensinamento que vem da vida de Cristo dentro de nós. Esta vida nos ensina. O Espírito Santo me revela na palavra que Cristo é a minha vida. E pela mesma palavra, o Espírito Santo me leva à pessoa de Cristo que está em mim, que é em mim a vida abundante. E aprendo diretamente com Ele, com Jesus Cristo. Isto é maravilhoso. Isto é diferente de religião. É importante saber o seguinte: tem aqueles que tentam a chamada autocrucificação, o autoesvaziamento. Mas a autocrucificação não existe. Não é o indivíduo tentando se crucificar ou se esvaziar por si mesmo. A palavra de Deus é nítida. Foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Reparou? Foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Não é me crucifiquei, mas fui crucificado com Cristo. Foi tudo Deus que fez. Só precisamos crer. Existem aqueles que têm uma crucifixão. Não é crucificação, é crucifixão. Crucifixão é o indivíduo que pensa que está crucificado. Ele pensa na cabeça dele que ele está crucificado, mas não tem a experiência. É pura ficção, é mentira. Então, tem gente assim. É como Urutu Cruzeiro. Tem a cruz na cabeça, porque o Urutu Cruzeiro tem a cabeça
em forma de cruz, né? Não é que tem uma cruz feitinha lá, não. Que a cabeça do bicho parece uma... dá a ideia de uma cruz. Então, tem gente que é como Urutu, tem a cruz na cabeça, sabe tudo na cabeça, mas não está crucificado. Não tem na experiência, não tem no coração. Então, tem gente que pensa que está crucificada com Cristo, mas não creu para experimentar a internalização da obra da cruz. E existem aqueles que creem que estão crucificados com Cristo, porque a palavra de Deus está dizendo, está afirmando. Não é uma invenção da nossa cabeça. É uma revelação que ganhamos do Espírito de Deus pela fé na palavra. É uma realidade espiritual. Vida cristã é literalmente um viver através da vida de outro. O outro aqui é Cristo. Cristo, meu substituto dentro de mim. Colossenses 1:27. Aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em vós, irmãos, Cristo em nós. Isto é maravilhoso. É diferente da proposta religiosa, da proposta da filosofia. Nenhum líder religioso está vivendo em seus seguidores. Cristo está em mim e comigo também, todos os dias. Ele está comigo todos os dias em mim. Em mim. Aí podemos desenvolver comunhão. A nossa comunhão vai ficando cada vez mais profunda com Ele. O projeto de Deus, esse projeto dentro da vida projetada por Deus para nós, envolve comunhão com o Filho de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Está vendo aí? O objetivo de Deus em alcançar uma pessoa não é para que ela seja próspera, ainda que possa ser. Por que não? Eu não sou contra a sua prosperidade. Amém, quero que Deus te abençoe assim. Mas o objetivo de Deus alcançar uma pessoa não é para que ela seja próspera, ainda que possa ser. Não é para que ela seja sadia, ainda que possa ser. Mas o objetivo de Deus em alcançar uma pessoa é para que ela o conheça, irmãos, num relacionamento íntimo de comunhão. Se você for um fracasso na sua comunhão com Deus, você será um fracasso em tudo, em tudo. Preste atenção. Mas o texto diz que é a fidelidade de Deus que nos chama e nos leva à comunhão tão preciosa com o Filho de Deus. Agora, isso não nos impede de trabalhar para Ele. Quanto ao descanso, eu estou assim, sem fazer nada na graça de Deus.
ao descanso espiritual. Quanto ao trabalho nesse mundo, eu tenho que soltar os braços e as pernas e trabalhar. Trabalhar até Ele vir. Mas primeiro ocupado com Ele, depois com a obra dele. Todo serviço cristão deve resultar da ação dinâmica da vida de Cristo, manifestando-se em nós e através de nós. Dentro do projeto de Deus, nós ganhamos uma nova ocupação. Antes estávamos ocupados conosco, ou até mesmo com o trabalho dele, com a obra dele. Agora nós ocupamos com ele mesmo, e ele trabalha através de nós. Isaías 26, versículo 12. Senhor, concede-nos a paz, porque todas as nossas obras tu as fazes por nós. Primeiro, nós ocupamos com a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo. Depois, Ele, o Senhor, nos ocupa na obra dele. Primeiro a adoração, e na adoração está o serviço verdadeiro. Temos uma nova ocupação. Ao invés de usá-lo, ele nos usa para cumprir o seu propósito. Do começo ao fim, a vida cristã é miraculosa e maravilhosa. Cristo é a vida espiritual, e nele está o combustível que faz girar essa dinâmica da graça. Assim é a vida que Deus projetou para nós.